Olá! Nessa nossa aula, conversaremos sobre a demonstração de fluxo de caixa calculada pelo método que vamos chamar de indireto. O que é a construção indireta de fluxo de caixa? É quando partimos do resultado, efetuamos ajustes e construímos o movimento de caixa. Esse método é diferente do método direto explorado por nós em outra aula, e no método direto consideramos o movimento de caixa a partir do confronto de entradas e saídas. Nessa aula temos dois objetivos. Primeiro objetivo é entender essa visão do caixa a partir do resultado, como é então que do resultado eu consigo projetar o caixa, e depois compreender como é que eu uso então esse método indireto para a construção de uma demonstração de fluxo de caixa. Vimos em outras aulas que as informações contábeis elas podem aparecer em diferentes conjuntos. Quando a minha preocupação é tentar entender o que acontece com o meu patrimônio, formado aí por bens, direitos e obrigações, eu construo um relatório fotográfico momentâneo, instantâneo do patrimônio, e esse relatório nós chamamos de balanço patrimonial. O que é o balanço patrimonial? A fotografia do patrimônio em um determinado instante. Podemos segregar esse patrimônio em bens e direitos ou ativos, no Financeiros Investimentos, e todos os financiamentos podem ser apresentados sob o ponto de vista das obrigações, as dívidas ou passivos, e dos recursos que pertencem aos donos e que podemos chamar de patrimônio líquido. Se o balanço é uma fotografia, se eu apresento fotografias tiradas em dois momentos diferentes, ano 1 e ano 2, essas fotografias terão diferenças. A ideia, então, de aprofundar a análise das diferenças é que motiva a construção de outros relatórios contábeis, como a demonstração de resultado, quando nós tentamos visualizar as variações do patrimônio líquido de um ano para o outro. Então, nessa demonstração de resultado, nós estamos confrontando receitas e consumos, independentemente de quando serão recebidos ou quando serão pagos. Mas, se o nosso objetivo é tentar entender o que ocorreu com o caixa, com a variação de caixa entre os dois períodos aí dos balanços, aí nós temos a necessidade de construir uma demonstração de fluxo de caixa. O que a demonstração de fluxo de caixa vai fazer? Ela vai tentar explicar o saldo final a partir do saldo inicial e do movimento de caixa. Em aula anterior, nós vimos que, pelo método direto, nós podemos chegar no movimento de caixa, que é a diferença entre o saldo final e o saldo inicial, a partir de entradas e saídas. Bom, se nós vamos tentar agora executar uma análise, uma construção do caixa a partir do método indireto, aí geralmente nós alteramos esse processo de construção. No método indireto, nós partimos do resultado, quer dizer, do lucro ou prejuízo do período. Sobre esse resultado, efetuamos ajustes, geralmente associados aí às movimentações do balanço patrimonial, e a partir daí chegamos no movimento de caixa e no saldo final. O método indireto parece ser mais desafiador do que o direto, já que é preciso, então, calcular resultado, entender os ajustes para chegar ao movimento. Mas ele tem algumas vantagens. Numa visão agregada de longo prazo, ele acaba sendo muito mais fácil de ser criado do que o direto. E também ele tem uma outra grande vantagem, que é permitir, na verdade, a integração das três visões contábeis. Por quê? Por ele, estamos entendendo o caixa a partir da demonstração de resultado, da visão do resultado, e também considerando aí ajustes que vêm do balanço patrimonial. Ou seja, pelo método indireto, conseguimos fazer a conciliação dessas três visões. Nessa nossa aula, é exatamente esse método indireto que vai ser explorado e discutido. Quando vamos pensar em construir a demonstração de fluxo de caixa, os dois métodos precisam então ser comparados. Pelo método direto, confrontamos recebimentos ou entradas com pagamentos ou desembolsos e chegamos no movimento de caixa, a variação que ocorreu entre os dois períodos.
Se eu somo ao saldo inicial, eu chego então no saldo final. Então, nesse caso, estamos considerando recebimentos ou entradas e pagamentos ou desembolsos. Quando vamos tentar entender o método indireto, aí o método indireto parte do resultado. Qual foi o lucro ou prejuízo que eu tive naquele período? E a partir daí eu tento verificar desse lucro ou prejuízo quais ajustes, ou seja, quais outros caminhos os recursos aí tomaram ou tiveram aí origem que afetou o caixa. Então, no momento que eu, sobre esse resultado, eu efetuo ajustes, aí eu consigo chegar no movimento de caixa e a partir daí, ao somar ao saldo inicial, eu chego no saldo final. Geralmente, quando nós precisamos ter uma visão de curto prazo, é o método direto que eu uso. Então, se a tesouraria da empresa precisa prever o seu caixa para os próximos dias, com certeza, ela vai tentar fazer isso a partir de uma previsão de entradas de caixa, saídas de caixa, movimento de caixa e os impactos sobre saldos. Mas se nós temos uma necessidade de ter uma visão agregada de longo prazo, aí de um modo geral, nós vamos usar o método indireto. Vamos projetar resultados, ajustar resultados para a partir daí chegar no caixa. Então, se eu estou analisando a viabilidade de um projeto de investimento e preciso orçar, estimar para esse projeto de investimento caixa, de um modo geral, é o método indireto que nós vamos usar. O método indireto, então, também teria essa característica. Como nós tentamos projetar, ou calcular, ou evidenciar o caixa a partir do resultado, e sobre o resultado efetuamos ajustes, aí nós temos então a possibilidade de integrar as visões dos três grandes relatórios contábeis. Por quê? Resultado estaria evidenciado na demonstração de resultado, caixa, que é o que estamos construindo, estaria evidenciado na demonstração de fluxo de caixa, mas os ajustes essencialmente capturam as variações ocorridas no balanço. Então, quando do resultado eu faço os ajustes, aí sim eu tenho a possibilidade de entender o meu caixa. Temos então, com a possibilidade do uso do método da construção, da demonstração de fluxo de caixa pelo método indireto, a possibilidade de integrar essas três visões. A visão patrimonial do balanço, a visão econômica do resultado e a visão financeira do caixa. Se vamos entender o que é essa visão financeira do caixa a partir do resultado, aí a ideia é exatamente essa. Então, considere um exemplo hipotético, onde eu tenho uma operação que teve um resultado positivo que chamamos de lucro, igual a 100. Se eu quero, a partir do resultado, projetar o caixa, aí eu vou ter que entender quais ajustes eu vou precisar considerar. Ou seja, quais variações patrimoniais ocorreram e que vão liberar o consumir caixa. E aí, nessa situação didática, eu tive um estoque inicial de 70, um estoque final de 85. Ora, o que é que eu percebo? Que ocorreu uma variação de estoque. O meu estoque aumentou em 15. Como o estoque é um ativo, um investimento, um destino de recurso, sempre que eu aumento o investimento, isso vai ter um efeito oposto sobre meu caixa. Ou seja, eu tive um resultado, um lucro de 100. Mas se o meu estoque aumentou em 15, isso quer dizer que eu vou destinar desse lucro 15 para suportar a variação desse estoque. Quer dizer, o efeito da variação dos ativos tem o seu sinal trocado quando vamos entender os impactos sobre caixa. Se o estoque aumenta, mais dinheiro meu sai do resultado para o estoque e, consequentemente, menor vai ser o meu caixa. Então, eu tenho que trazer esse ajuste para cá. Em linhas gerais, qual a implicação disso? Eu tive um resultado de 100, precisei destinar 15 para suportar a variação do meu estoque e cheguei no movimento de caixa de 85. Naturalmente, se eu somo esse movimento de caixa ao saldo inicial, eu vou chegar no saldo final de caixa. Ora, essa análise a partir do resultado tem que envolver a necessidade do cálculo dos ajustes
O resultado pode ser entendido como o confronto de receitas e consumos, resultado se positivo lucro, se negativo prejuízo, mas a questão dos ajustes aí passa necessariamente pela análise das variações patrimoniais. Se eu tenho variações patrimoniais em ativos, aí eu tenho que entender que essas variações precisam considerar também a depreciação. Quer dizer, a depreciação, ela está associada ao cálculo do resultado, ao reconhecimento de um consumo não desembolsável, mas justamente por não ter sido desembolsável, quer dizer, e aí lembrando que além da depreciação eu poderia ter amortização de ativos intangíveis, ou exaustão ou depleção de ativos minerais, eu tenho que estornar ela, porque eu subtraí no resultado, mas não desembolsei. Então, onde estaria a depreciação? Lá, na depreciação acumulada nas variações dos ativos. Mas, além disso, aí eu tenho que entender os impactos. Por quê? Porque, ora, se ativos aumentam, isso consome meu caixa, o efeito é oposto. Por outro lado, se ativos diminuem, isso libera caixa, o efeito também é oposto. Por outro lado, em relação aos financiamentos, P de passivos, obrigações e PL de patrimônio líquido, capitais próprios, aí a relação se mantém, o sentido é o mesmo. Se aumentam os meus financiamentos, isso quer dizer que eu vou ter mais dinheiro em caixa. Se por outro lado eu uso o recurso para quitar financiamentos, isso quer dizer então que eu vou tirar dinheiro do caixa. Os ajustes teriam essa necessidade de capturar todos esses efeitos, porque a ideia do ajuste é a ideia de compreender todos esses efeitos em conjunto, fazendo com que o resultado seja alterado para que possamos então chegar no movimento de caixa aí do período. E aí, em linhas gerais, é exatamente essa síntese que nós temos. Quer dizer, se eu quero entender os ajustes, eu vou ter que entender as variações das contas patrimoniais entre dois períodos, no caso do ano 2 em relação ao ano 1. Em relação aos ativos, variações positivas vão ter sinais trocados quando tentamos entender o efeito sobre o caixa, daí uma variação positiva de ativo, isso quer dizer que meu investimento aumentou, eu precisei direcionar dinheiro do caixa para suportar o aumento desse investimento, consequentemente o efeito é negativo sobre caixa. Por outro lado, se o investimento nos ativos diminui, isso quer dizer que eu libero dinheiro, eu libero caixa. Em relação aos financiamentos, passivos e patrimônio líquido, se um financiamento aumenta, o impacto é aumentar também o meu caixa. Se o financiamento diminui, o impacto também é diminuir o caixa. Para ilustrar, considere então o exemplo de uma operação bem simples. Nós já conversamos sobre esse exemplo lá na análise tanto do caixa pelo método direto quanto na visão do resultado. Que eu digo que resolvemos comercializar chocolates. Digo que tínhamos no bolso 400 unidades monetárias, R$ 400. Quer dizer, o nosso balanço inicial era muito simples, né? Eu tinha injetado um capital de R$ 400 em espécie no negócio. E aí compramos 30 chocolates a 8 cada, pagando metade à vista, e vendemos 15 chocolates a 20 cada, pagando 200 à vista. Se eu vou tentar construir a demonstração de fluxo de caixa pelo método indireto, eu vou ter que primeiro calcular o resultado. Esse resultado vai ser o confronto de receitas e consumos. Depois de obtido o resultado, aí eu vou ter que entender as variações ocorridas nas contas patrimoniais para, a partir daí, projetar, calcular os meus ajustes. Ora, se vamos então entender o resultado, aí podemos dizer quem é o resultado, o quanto eu vendi subtraído do quanto eu consumi. E nesse caso, quem seria ele? Eu vendi, eu tive a receita dos 15 chocolates que eu vendi a 20 cada. A minha receita é igual a 300. Nessa visão de competência do resultado, não importa quando ela será recebida, o que importa é que as vendas foram de 300. E o consumo representa o que eu consumi naquele período. Então, para poder vender os 15 chocolates, eu tirei do estoque, eu consumi do meu estoque 15 chocolates. Sendo que cada chocolate no estoque tem um custo unitário de 8. Então, quem é o meu consumo? 8 vezes 15, que vai dar os 120.
Se eu tive receitas de 300 e consumo custo de 120, então isso quer dizer que o meu resultado, o meu lucro aí desse período foi de 180. Uma vez que eu tenha calculado o resultado, como é que eu calculo então o caixa a partir do resultado? Aí eu vou precisar encontrar os meus ajustes. Como é que eu farei então o encontro dos ajustes? Eu precisarei analisar as variações patrimoniais e depois os seus efeitos. Calculando as variações patrimoniais, aí eu vou ter que construir quem era o meu balanço inicial e quem seria o meu balanço final. Então, na primeira situação dada no enunciado, é dito que nós tínhamos 400 no bolso, ou seja, o meu balanço inicial diz que eu coloquei 400 no capital social dessa operação e esse dinheiro foi parar o caixa da operação. Depois é dito que nós compramos 30 chocolates a 8 cada, ou seja, incorporamos no estoque 30 vezes 8, que dá 240. Eu coloco no meu estoque 240. E como é que eu pago isso? Metade eu paguei à vista, eu tirei do caixa, então eu tirei do caixa 120, e a outra metade eu fiquei devendo a fornecedores 120. Mais adiante, o enunciado diz: vendemos 15 chocolates a 20, recebendo 200 à vista. O que é que isso então quer dizer? Quer dizer que se eu vendi 15 a 20, eu tive uma receita de 300, sendo que eu coloquei no meu caixa 200, logo fiquei com valores a receber de clientes de 100. E no momento que eu vendi os 20, aí eu tenho que reconhecer também o consumo de parte do meu estoque, porque essas 15 unidades do meu estoque estão avaliadas a 8. Ou seja, isso quer dizer que eu vendi R$ 300, recebendo 200 à vista e com 100 a receber de clientes, consumi do meu estoque 120. Se eu vendi 300 consumindo 120, isso quer dizer que eu tive um resultado de 180. Assim, no nosso balanço final, eu teria essas contas apuradas. No caixa tinha 400, tirei 120, coloquei 200, o valor final seria de 480. Clientes, passei a ter um valor de 100. Estoques, nada tinha, incorporei 240, consumi 120 e fiquei com 120. Então, se eu vou apurando as somas, fornecedores, fiquei devendo 120, o capital, o valor não se alterou e dos resultados passei a ter 180. Então, se eu quero entender os ajustes, aí o que é que eu vou precisar fazer? Como nós partimos do resultado para a partir daí chegar ao caixa, então as variações de resultado e caixa nós já temos. Então, o que é que a gente precisa entender? Qual foi, na verdade, o efeito das variações das outras contas que não estão associadas nem a resultado e nem a caixa. Nesse caso, o que é que eu vou tentar entender? O efeito sobre o caixa. E o que é que eu percebo? Se os valores a receber de clientes aumentaram em 100, isso quer dizer que eu vou ter que destinar 100, que estaria no meu resultado, para suportar isso daí. Quando nós analisamos o impacto nas contas dos investimentos ou ativos, é preciso entender que o efeito sobre caixa tem um sinal trocado. Se os estoques aumentarem 120, qual é o efeito disso? Isso quer dizer que nós tiramos 120 daquilo que seria o nosso resultado, que seria direcionado para o caixa, para poder então bancar essa variação do investimento adicional de 120 nos estoques. Agora, se por outro lado, os valores devidos a fornecedores aumentaram em 120, isso quer dizer que eu recebi um aumento de financiamento, eu recebi um aumento no caixa no valor de 120. Se eu faço a soma desses efeitos, menos 100, menos 120 mais 120, eu descubro que essas variações patrimoniais somadas foram iguais a menos 100. Então, essas variações patrimoniadas somadas é que correspondem ao ajuste que vamos precisar fazer. O ajuste sobre o resultado na demonstração de fluxo de caixa pelo método indireto. Assim,
Construindo a demonstração de fluxo de caixa pelo método indireto, o que é que vamos ter? Um resultado de 180, ajuste no valor que nós vimos anteriormente de menos 100, teríamos então um movimento de caixa de 80. Como o nosso saldo inicial era de 400, então isso quer dizer que teríamos um saldo final de 480. Então essa é a nossa demonstração de fluxo de caixa construída pelo método indireto, onde nós partimos do resultado e a partir daí realizamos ajustes para chegar no movimento de caixa. Com isso, esperamos ter alcançado os dois objetivos propostos para essa aula. Quais foram eles? Entender a visão do caixa a partir do resultado e compreender o método indireto para a construção dessa demonstração de fluxo de caixa. Bons estudos!